Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite. Que tenhamos todos nós uma noite de paz, harmonia, serenidade. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Muitos amigos acompanham o Evangelho todos os dias pelo Face. Como é bom a tecnologia, né, pessoal? Desfrutar de estar em casa, podendo acompanhar toda a caminhada do Evangelho no dia a dia da Casa de Paz e Amor de Jesus. Os nossos recados: desligar os celulares e vamos nos ligar com Jesus. As primeiras fileiras são para as pessoas que estão em tratamento, os amigos que estão passando pelo passe e os cursos. O pessoal estava ali me orientando, né? Tirar aqui o papel para divulgar. O principiante começou já no sábado. Terça-feira hoje, acho que tem uma turma agora, né? Tem um professor ali dos cursos. Quarta tarde e quarta-feira à noite, o principiante espírita. Ainda dá tempo, viu, pessoal? É só vir. Pode perguntar na livraria que as meninas também dão as informações. E o curso Ciclo Básico do Espiritismo,
É um curso com 4 meses de duração, um curso que vem explicar toda a dinâmica do Espiritismo, né? Desde o Evangelho e por aí vai, né? Tem toda uma dinâmica. É um curso rápido de 4 meses. Vai ter aos sábados, 2/3, das 14 às 15h15, terça-feira, 5/3, das 14 horas às 15h15, e na própria terça, dia 5/3, das 20 horas às 20h15 a 21h30. É só subir na sala intermediária Cianinha. Só chegar lá, falar que vai participar do curso, eles fazem a inscrição na hora, ok? Espiritismo é assim, temos que estar sempre estudando, sempre nos aprimorando nessa doutrina maravilhosa. Eu lembrei aqui, na nossa última reunião de dirigentes, a assistência social está precisando de 2 homens fortes lá, né, Tadeu? Lembra? Se alguém está pensando em ir para a academia, vem para assistência social aqui ajudar as meninas aí. Está precisando de 2 homens fortes para que possam ajudar elas aí no manuseio do dia a dia, ok? É um trabalho pesado, viu? Mas gratificante. Eu não me candidato porque eu acho que não vai dar certo. Olha o Tadeu dando risada, nem eu, nem ele. Mas nós tínhamos um senhor que participou ali muito tempo, né? E o senhor Moreno. Os meninos brincavam aqui na casa, que era meu irmão. Era meu irmão mesmo, né? E ele partiu com a Covid. Trabalhava muito aqui na assistência social. Eu não lembro o nome dele. Como? Seu Antônio. Mas é um trabalho que quem quiser vem ajudar as meninas aí, elas precisam muito da força de 2 homens aí. Vamos partir para a programação da noite, deixar de muitas delongas, porque hoje é o dia do livro do mês, a palestrante está ali preparadíssima, né? Então, vamos seguir da seguinte forma. Leitura da mensagem Evangelho, prece inicial, estreando conosco a Adriana Fagundes, e trabalhadora de muito tempo da equipe, vai começar aí a fazer as leituras. A prece final e vibrações é com Marcos Antônio Ricciardi. É aquele que eu brinquei outro dia, que ele faltou, que o espírito dele estava ali. Hoje ele está aqui, né? Hoje ele está aqui. Não é que ele faltou, estava de férias, merecidamente. E a palestra de hoje, o livro O Despertar da Mediunidade, com a nossa querida Magda Aparecida Bária. O livro do mês. A autora do livro até passou ali na porta, já mexeu com ela, deu um tchauzinho, né? Nossa querida Tânia Carvalho. Então, que tenhamos uma noite de paz, de amor, de bênçãos. Que o Senhor Jesus possa envolver a todos nós, que possamos sair daqui com um aprendizado a mais em nossas vidas, em nossas caminhadas. Vamos lá, Direna? Boa noite a todos. A mensagem dessa noite é do livro Folhas de Outono, Francisco do Espírito Santo Neto, do Espírito Hamed. O progresso chega à humanidade gradativamente com a mesma sutileza com que o dia faz desaparecer a noite. Ele desce quase que imperceptível sobre as criações e as criaturas, como o orvalho fecundo e fundamental. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Recado por Pensamentos e Adultério. Aproximando-se a encarnação,
o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono em que todas suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e por isso o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, rege sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentando e fecundado pela sua intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Mestre e amigo Jesus, irmãos queridos da espiritualidade maior aqui presentes, Deus Pai de amor e bondade, Mãe Maria Santíssima, mais uma vez nós estamos aqui, Jesus, de joelhos em espírito, rogando as tuas bênçãos, para que possamos assim, Jesus, com esta palestra, que virá em teu nome trazer para nós um pouco mais de entendimento referente às tuas leis benditas, as leis sublimes do Pai, que rege o universo. Pedimos, Jesus, põe a tua luz na dor do mundo, envolve a cada um de nós aqui neste momento, que viemos em ti buscar um pouco de paz, serenidade, justiça e amor. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, os que estão aqui, os que estão em casa. Meu muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre os ensinamentos que nós temos de acordo com o Evangelho. Obrigado ao Domingos, obrigado ao pessoal que me convidou para fazer essa palestra, porque aquela que vos fala é a primeira favorecida nessa situação. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, mais a gente entende que não sabe nada. Tenho muito para aprender. E assim, nós vamos falar desse livro, O Despertar da Mediunidade, que foi escrito pela Tânia Fernandes de Carvalho. Deixa eu ligar aqui o equipamento, deixa eu ver aqui, Magda. A Tânia é uma trabalhadora da nossa casa há mais de 40 anos. Ela está envolvida em vários projetos. Ela cuida das pessoas na parte de cursos da mediunidade, curso de passe, curso de oratória. É autora do livro Deixe-me Partir, destinado aí às pessoas que tiveram perdas dos seus entes queridos. Faz um trabalho conosco aqui também de quarta-feira, destinado aos enlutados, àqueles que tiveram algum querido que recentemente partiu e tem assim uma dificuldade para estar enfrentando esse momento da separação. Com tantos trabalhos que ela teve na evangelização, na moral cristã, ela escreveu essa obra
que nos auxilia muito em pensarmos no assunto sobre o despertar da mediunidade. Quando se fala do despertar da mediunidade, nós estamos nos referindo ao público jovem, às crianças e aos adolescentes. E aí vem a pergunta para os pais: como lidar com a mediunidade em crianças e jovens? Quando se pergunta como lidar com a mediunidade, primeiro a gente precisa ter definido o que é a mediunidade, né? Ela é uma faculdade humana que estabelece relação entre os espíritos e os encarnados. Essas comunicações, nós sabemos que podem acontecer de várias formas. Pode ser verbal, pode ser escrita, pode ser visual. Existem várias formas de existir essa comunicação entre os espíritos e os encarnados. E o médium? O médium é aquele que está na função de intermediário entre essa comunicação com o plano astral e o plano físico, onde nós estamos aqui, todos encarnados. Mas veio uma pergunta para vocês. Quem são os nossos filhos? Eles podem ser pessoas benquistas no passado, algumas pessoas com as quais nós estamos fazendo algum acerto, alguma reconciliação, mas com certeza eles são espíritos que, como nós, estão buscando se aperfeiçoar. Conforme a nossa irmã leu, em termos do Evangelho, o espírito, quando ele está prestes a se reencarnar, ele sofre aí uma fase de esquecimento, existe uma fase de readaptação para ele estar entrando nesse novo momento da sua vida, né? Porque ele vai ter que se readequar. Imaginem quando se fala num espírito que ele está vagando aqui no plano, ele tem uma liberdade de locomoção muito grande, né? Ele tem uma liberdade de comunicação muito grande, é feito de uma forma assim, telepensamento, e ele vai ter que se readequar a um corpo, né? Por essa prova que momentaneamente ele vai ter que estar passando. Então, esses espíritos que aqui chegam, nossos amigos, porque nós também somos espíritos, né? E estamos aqui já encarnados, já passamos por essa experiência também. Eles têm experiências passadas, às vezes maiores do que a nossa. Às vezes, eles são muito mais instruídos do que nós. Têm uma bagagem de conhecimento muito grande. Então, nem sempre é o pai que ensina o filho. Acontece muitas situações que vem um filho para ensinar o pai, né? Mas nós assumimos um compromisso com eles. Um compromisso de se readequar nesse mundo que nos foi passado. Então, é natural que a mediunidade se apresente desde criança. Porque eles são o quê? Espíritos encarnados, se readaptando nesse corpo que, nesse estágio da sua vida, ele vai estar habitando. Aí nós temos umas 3 fases para falar sobre o desenvolvimento da mediunidade. Na fase de bebê, as crianças possuem a mediunidade à flor da pele, né? Vocês já viram aquela criança que ela chega num lugar, ela vira o rostinho para todo lado e que às vezes ela simpatiza ou não com alguém. Ela recebe uma visita e ela já dá os bracinhos, ela vai, né? Existe alguma afinidade. Mas em contrapartida, também existem outras que ela já não tem aquela mesma afinidade. Essas crianças, esses bebês, eles são protegidos pelos seus anjos da guarda. Porque nós temos o nosso GPS, que são os nossos guias, protetores e simpáticos. Todos nós, quando nascemos, foi instalado aqui um GPS, né? O meu está aqui, o seu está aí. Então, esse negócio de GPS ser da atualidade, não, ele já é de lá de trás. Todos nós temos o nosso anjo da guarda que vai estar nos protegendo. E o bebê, com essa sensibilidade super grande,
Por quê? Voltando ainda no que a nossa amiga leu no Evangelho, ele já tinha uma bagagem lá atrás. E ele teve que se desligar dela, mas não totalmente. Nessa primeira fase, enquanto a criança ainda não aprende a falar, a manifestar claramente, né? Ela vê, ela ouve, ela sente, ela tem sensações, né? Eu já ouvi dizer que até os 7, 8 anos, o espírito está se adequando neste corpo. Por isso, quando Jesus fala, deixar vir a mim as criancinhas, porque eles são puros, eles ainda não captaram essas malícias que existem aqui nesse nosso mundo físico e material. Eles ainda estão assim, naquela parte intermediária. Eles não são 100% o que eles foram numa vida passada e ainda não assumiram essa vida presente. Então, é muito comum, às vezes, a criança ter essa fase, né, de ficar ressentida. E aí, eu vou lembrar daquela situação, né? Aquela frase bem jargão que o pessoal fala assim: me fala com quem andas, que eu vou te falar quem você é. A mesma coisa acontece na espiritualidade, né? Se nós, pais, temos um comportamento não muito agradável, não muito religioso, não muito correto, o que nós transmitimos no nosso clima para essa criança? Vibrações que não são positivas. Então, elas vão estar captando isso e vibrando isso. O que nós, como pais responsáveis, temos que fazer para a orientação desses seres que estão aqui, se preparando para exercer o seu trabalho, porque, lembrando, todos vieram aqui para ter uma evolução moral, para conseguir passar nesse estágio da nossa vida. Nós temos que procurar o equilíbrio no nosso lar, o evangelho no lar, fazer leituras, músicas, um ambiente salutar, né? Então, a gente fala, a gente tem que ter todo o tratamento. Sabe aquelas crianças que você fala assim, nossa, ela não dorme a noite inteira, ela só chora, ela tem problema, ela já foi no médico, o médico fez todos os exames, clinicamente ele não pôde receber nenhum remédio que solucionasse aquela situação. Então, gente, procure uma casa para que essa criança seja examinada, espiritualmente falando, ela vai ter uma água fluidificada, um passe que vai estar orientando esse nosso amigo. Então, olha, o tratamento espiritual, ele não dispensa o tratamento médico. Nós temos que estar fazendo as coisas em conjunto. Passada a fase de bebê, quando a criança já começa a falar, vem aquela situação, né? Que ela fala assim, o meu amiguinho está aqui, eu vi o meu amiguinho, ele falou isso, falou aquilo. Psicologicamente falando, eu já ouvi termos que eles falam assim, que a única defesa que a criança tem é a imaginação dela. Ela está nessa faixa de 2, 3 anos, né? E ela cria situações. Mas, às vezes, ela não criou. Às vezes, realmente, ela viu. E nós temos que agir com naturalidade. Vou falar um caso aqui em particular. Quando eu estava grávida, segunda gestação, eu tinha uma filha de 3 anos e meio. E eu falei, nossa, eu preciso falar para minha filha que ela vai ter um irmãozinho, né? Assim, aí eu falei, olha filha, mamãe está esperando um nenê, você vai ter um irmãozinho. Ela falou assim, mãe, eu já sei, vão vir 2 meninas. Eu falei, não filha, você está enganada. É uma só, porque vem um, depois outro. Não é como a gente vê nos desenhos. Ela falou, tá bom mãe. Gente, passou 7 meses. Eu fui no médico fazer exame, ultrassom, passando mal. O médico fala assim, é gêmeos. Eu falei, não, doutor, é normal. É gêmeos. Não, doutor, é normal. Ele falou, não estou te perguntando se é gêmeos, eu estou te falando que é gêmeos. Eu falei, nossa, é gêmeos. Não tinha gêmeos na minha família, nunca houve isso. Aí eu fui lá e falei, filha, sabe, realmente você vai ter 2 irmãzinhas. Aí ela falou assim, mãe, eu sei, e a vovó vai vir junto com ela. Gente, parei, né? Parei, peraí.
ter uma filha de 3 anos falando que eu vou ter gêmeos e que a minha sogra ia vir junto, não. Aí ficou difícil, esse karma ficou difícil. Pelo bem dela e pelo meu também, eu não perguntei mais nada, tá? Gente, não pergunte, não incentive, porque a mediunidade das crianças não pode ser estimulada. Se ela age natural, fala, tá bom, filha, deixa quieto, não perguntei mais nada. Não ia falar, se ela adivinhou o futuro, eu vou querer saber qual vai ser o jogo na cena. Não, né? Não vale. Isso não dá certo. Então, olha, passando dos 8 anos de idade, cabe aos familiares responsáveis, o pai, a mãe, a avó, né, cuidarem dessa criança, buscar bem essa situação de equilíbrio para elas estarem bem orientadas. Porque, como nós já falamos lá atrás, o ambiente que você vive vai refletir como ela vai se comportar. E se ela tem uma tendência mais forte à mediunidade, digo mais forte porque todos nós somos médios, todas as crianças têm a sua mediunidade. Só que umas mais por vivências passadas, outras menos, porque todos nós estamos aqui ainda, né, em fase de crescimento. Então, não estimule, por favor. Né? Existe lá no livro dos médiuns a pergunta: é inconveniente desenvolver a mediunidade das crianças? E lá vem a resposta: certamente. E sustento que é muito perigoso. Gente, imagina uma criança, 4, 5 anos de idade, e aí o pessoal tem prazer no desconhecido e começa a brincar, né? Ai, você viu? Ela fala isso, ela vê aquilo. Só que essa criança está despreparada. Ela tanto pode conversar com uma entidade positiva, como uma não, como uma que queira brincar. Então, em termos de comportamento, em termos de conversarmos com essas crianças, a melhor coisa é sermos 100% naturais. Se ela falou que viu, legal, mandou alguma mensagem, mas não estimule nem o diálogo, porque eu não sei qual o nível deste amigo que vai conversar com a criança, se positivo ou não. Então, os pais prudentes se afastem dessas ideias, né? Não pode ter aquela ideia de falar assim, ai, que maravilha, o meu filho já tem mediunidade, e achar que isso faz dele um ser especial. Não, a mediunidade traz junto muita responsabilidade. E os processos mediúnicos na fase da infância, eles só podem contar com a intervenção de preces e passes, né? Não tem nada mais além disso em torno da criança. Gente, a oração é o melhor remédio para qualquer situação. Tenho certeza disso. Principalmente oração de pais, né, de mães, cheia de amor. Então, até que a criança jovem possa exercer a mediunidade com segurança, a responsabilidade dos pais criar condições satisfatórias a essa ligação é fundamental. Né? Manutenção do ambiente do lar, higienizado, físico e espiritualmente. Um exemplo clássico que a gente tem sobre isso é Chico Xavier, que aos 4 anos de idade ele já teve sua primeira visão. Né? Conta aí nos livros que ele teve essa primeira visão. Mas a atitude mediúnica dele, a primeira, foi quando ele já tinha 17 anos. Então, ele tem que ter uma visão mais amadurecida para saber lidar com essa situação. Então, cabe aos pais encaminhar para um centro espírita, para ter aí o estudo, a evangelização, o tratamento adequado para que a criança não se perca nessa situação. Então, fiquem de olho nesses anjinhos, eles são as nossas responsabilidades e estão sempre nos surpreendendo. Tá certo? Então, quando se fala em como lidar com a mediunidade, não existe nada muito forte que deva ser feito, a não ser orar, educar e, como pai, ser sempre um exemplo de comportamento para que ele tenha uma conduta adequada até que ele atinja a idade possível por escolha própria, para que ele venha atuar
desenvolver a sua mediunidade e auxiliar as pessoas, porque essa é a nossa função, exercer a mediunidade com Jesus. Muito obrigada. E após essa palestra que a Magda nos trouxe, explicando a nossa responsabilidade diante desse fenômeno que é a mediunidade, nós vamos nesse momento, abrindo os nossos corações, nos sintonizando ao mais alto, ao nosso Mestre e amigo Jesus, para que as bênçãos, para que esses fluidos amoráveis, trazidos do mais alto pelos Espíritos amigos e doados por esses irmãos médiuns, que eles possam trazer o remédio, o lenitivo, a substância necessária para o nosso bem-estar físico, espiritual, trabalhando todos os nossos centros de força. No alto da nossa cabeça, o coronário, essa ligação com o plano espiritual, recebendo muita luz, muita paz e muita força para prosseguirmos na nossa jornada evolutiva, passando para o frontal, na altura dos olhos, para que tenhamos bons olhos, os olhos de ver a bondade, de ver a caridade, de ver a mansuetude. Depois partindo para o laríngeo, para que possamos ter sempre a melhor palavra, a palavra de incentivo, a palavra de estímulo e a palavra caridosa. Passando para o cardíaco, esse centro que recebe as energias, o coração, esse órgão tão importante do nosso corpo físico. Depois passamos para o esplênico, para o gástrico, na altura do nosso estômago, aonde as energias são absorvidas e trabalhadas de acordo com as nossas reações, com as nossas posições, passando ao genésico, esse centro criador, subindo pelo básico nas nossas costas, percorrendo todas as vértebras da coluna, chegando ao bulbo, na base da nossa nuca, e esse circuito é completo novamente no coronário. As equipes espirituais presentes aqui no salão vão trabalhando cada um de nós. Aqueles que já receberam o passe, esse passe vai sendo estimulado, vai sendo trabalhado para nos fazer recuperar o nosso bem-estar, a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, favorecendo sempre a nossa jornada de aprendizado, pois estamos no planeta de aprendizado. Temos dificuldades? Sim, muitos, todos nós temos alguma dificuldade, mas esse passe, ele vem nos trazer sempre as melhores energias, nos estimulando, nos incentivando para que tenhamos a fé no nosso mentor, a fé no nosso irmão maior, Jesus Cristo. Ele que veio nos trazer os ensinamentos do amor, os ensinamentos do perdão e da misericórdia ao próximo. E vamos continuando nos abrindo a essas energias amoráveis,
esse passe bendito que vem como um refrigério para as nossas dores e sofrimentos. Depois de tanto recebermos, vamos doar, vamos permitir que o plano espiritual leve essas energias bondosas, amorosas, cheio de energias de equilíbrio e harmonia, aos locais aonde se acham necessários. Locais de injustiça, locais de discussão, de desavença, aonde existe a desordem, que eles possam levar aos orfanatos, onde nossos irmãos se encontram sem os seus pais, sem os seus responsáveis, mas que com certeza as nossas vibrações auxiliarão a cada um para terem a paciência, para terem a fé e acreditarem que o melhor será feito por cada um deles. Levado aos hospitais, aonde pessoas, irmãos nossos, passam por dificuldades de saúde, que precisam de muita luz, de muita paz. Aos profissionais da saúde que trabalham nesses hospitais, que tenham sempre vontade, que tenham sempre, sejam estimulados pela sua responsabilidade a cuidar desses irmãos. Vibremos pelos presídios, aonde irmãos que cometeram atitudes e atos negativos por desconhecimento, por ignorância, que eles possam receber toda a luz, todo o amparo, para que consigam enxergar o que realizaram e o que tem que fazer agora para a sua mudança, trabalhando na sua evolução. Vamos continuando vibrando, vibremos pelos nossos companheiros que se encontram na rua, desabrigados, sem um lar, muitas vezes passando necessidades físicas, alimento. Vibremos para que eles não se percam em atitudes negativas, que eles tenham o amparo da espiritualidade, o seu mentor, vibrando para que eles possam acreditar que um dia conseguirão sair dessa condição, ter uma condição melhor de vida, com alimento, no seu dia a dia, que muitos possam conseguir um trabalho dignificante, que traga o seu pão ao final do mês. Vibremos, Mestre, vibremos também pelo nosso planeta, essa casa que nos recebe, para que possamos, encarnados ou mesmo desencarnados, crescer, evoluir, nos tornarmos espíritos melhores a cada oportunidade, praticando sempre, Mestre, os seus ensinamentos, para que desta forma tenhamos a nossa evolução moral e espiritual. Agora então, depois de doarmos nossas melhores energias, vamos vibrar pelas nossas águas, pedindo que os farmacêuticos, os químicos, os médicos da espiritualidade possam buscar na natureza os fluidos necessários para que todas as águas sejam abençoadas, para que elas sejam fluidificadas, trazendo para nós o lenitivo necessário para que as nossas dores sejam abrandadas, dores morais, dores físicas, que possamos, ao tomar esta água, fazer uma prece, elevar o nosso pensamento ao mais alto, e desta forma, sempre quando tomarmos a água, estarmos ligados ao plano espiritual, e desta forma nós vamos ampliando a capacidade dessa água
de nos auxiliar e de nos fortalecer. Amigo Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para esse aprendizado bendito, que vai nos abastecendo, que vai nos auxiliando na trajetória de superação das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. Que tenhamos sempre a humildade de aceitar que somos ainda seres imperfeitos, para que possamos cair, levantar e continuar em frente na nossa jornada, buscando sempre a Tua presença, a presença dos amigos espirituais e do Pai Criador. Que a Tua paz, amigo e Mestre Jesus, esteja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, muita paz, muita luz. Até a próxima terça-feira. Bom retorno.